Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam acompanhando as aulas aí no canal da escola, tá? Hoje a gente vai dar continuidade naquela segunda aulinha, hoje é a aulinha 103, a aulinha de números racionais ainda. A gente parou na forma geométrica de representação, então hoje eu vou dar continuidade, a gente vai trabalhar com frações equivalentes e a conversão de números decimais em frações e frações em decimais, ok? Vamos lá. Muito bem, pessoal. O que são então frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam as mesmas porções, tá certo? Então, ó, são frações que representam a mesma parte do todo. Vou pegar então um inteiro, temos aqui um inteiro, vou fazer uma divisão nesse inteiro, vou dividir ele em 4 partes. E vou tomar uma parte. Bom, tenho representado então aqui 1/4. Tranquilo? Muito bem. Se eu faço uma nova divisão, mas mantenho minha porção, né, a porção que eu tomei em azul, eu faço então a seguinte divisão do meu inteiro. Ao invés de dividir em 4 partes, eu divido em 8 partes. Veja, para eu representar a parte achurada, a parte pintada que está aqui, é só eu fazer 2/8. Eu tenho duas partes em 8 no total. Tranquilo. Mas veja uma coisa, observe uma coisa importante que eu tenho aqui. Eu não mudei a minha porção, a porção continua a mesma. Tá certo? Eu tenho a mesma porção, eu só mudei a forma de representá-la, mas a porção é a mesma. E esse é todo o sentido da fração equivalente. Carlão, então você quer dizer que 1/4 é equivalente, representa a mesma porção que 2/8? Sim, representa a mesma porção que 2/8. Assim como, ao invés de eu ter, por exemplo, 8 divisões, eu fizesse 16 divisões. Observa aqui, eu tenho 16 divisões, né? E tomei 4. Ora, então, para eu representar a parte pintada, são 4/16. Muito bem. Veja, quando eu faço, né, essas divisões do meu inteiro e mantenho a parte achurada igual, eu mantenho a mesma porção, eu estou escrevendo para vocês, eu estou representando para vocês frações equivalentes, tá bem? Então, eu represento frações de mesma porção. Tranquilo, pessoal? Toda vez, então, que a mesma porção que você tiver, né, desenhado, tiver dividida em partes diferentes, mas mantendo essa mesma porção, ela é uma fração equivalente à que você tinha anteriormente. Beleza? E aí você está se perguntando o seguinte, Carlão, mas sempre eu vou ter que fazer o desenho e dividir esse inteiro e fazer com que a porção fique exatamente igual, eu vou ter que usar então régua tal. Ora, pessoal, se você tiver que fazer o desenho, eu acredito que sim, você vai ter que usar um instrumento de medida. Agora, se você vai fazer esse processo o tempo todo, não é nem prático que você faça isso. A gente inicia o estudo assim para que fique evidente, para que fique mais visual e mais fácil de você entender. Mas veja, a forma de se trabalhar isso aqui, de fato, não é essa, né? É a forma simbólica de fato, né? A forma de símbolo de fração. E como que você faz para fazer isso? Né? Como que eu determino fração equivalente sem desenhar? Né? Nesse momento você está se perguntando, puxa vida, como é que eu faço isso? Né? Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Dá uma olhada aqui. Ó. Imagina que você tenha 2/5 para representar. Tá? Então, que fração seria equivalente a 2/5? Né? Aí você vai falar assim, 4/10 já está até representado aí. De fato, o processo que eu preciso efetuar para poder obter uma fração equivalente, basta que eu efetue uma multiplicação ou uma divisão, tanto do numerador quanto do denominador, utilizando o mesmo número. Observa aqui nesse caso, 2/5, né? Uma fração equivalente a 2/5 é 4/10. Por quê? Eu multipliquei o 2 por 2, aqui, ó, e multipliquei o 5 também por 2. Essa que é a dica. Você vai fazer uma multiplicação utilizando o mesmo fator, o mesmo número, tá bem? Tanto para o numerador quanto para o denominador. Tá? Outra coisa, um jeito de entender isso que faça mais sentido também é o seguinte: se a cada R$ 5 eu te desse 2, se eu tenho R$ 10, quanto que você vai receber?
4. Eu tenho duas porções de 5, então você vai tirar R$2 de cada porção de 5. Então, se eu tenho R$10, duas porções de 5, você tira duas porções de 2. Ou seja, você tirou R$4, enquanto que eu tinha 10. Beleza? Dá uma olhada no seguinte, ó. Eu posso continuar fazendo esse processo tantas vezes quantas eu queira. Então, por exemplo, multiplico por 3, então eu teria 2 vezes 3, 6, 5 vezes 3, 15. Então, uma fração equivalente a 2/5, 6/15. Carlão, eu posso dizer que 4/10, que é a minha fração anterior, ela também é equivalente a 6/15? Sim, você pode, tá bem? Por isso que está aqui o sinalzinho de igual entre as frações, tá? Nesse caso, as frações são ditas equivalentes. Beleza? Posso fazer isso por 4, posso fazer isso por 5, posso fazer isso por 50, posso fazer por quantas vezes eu queira, pelo número que eu quiser, tá bem? Seguinte, pessoal, lembra que eu disse que você pode multiplicar ou dividir. Para pensar na divisão, basta que você observe o comportamento contrário. Imagine que você tem uma fração, por exemplo, como 8/20. Vou pegar essa fração aqui, ó. E aí eu queira a fração equivalente a ela, mas eu quero uma fração com números menores do que 8 e 20. Bom, eu observo que tanto o número 8 quanto o número 20 são números pares, então eu efetuo uma divisão, por exemplo, por 2. Se eu dividir por 2, eu tenho 8 dividido por 2, 4, 20 dividido por 2, 10. Então eu obtive 4/10. Tranquilo? Entenderam, pessoal? Processo super simples, super fácil, sem chance de erro. É só prestar bastante atenção que não tem como dar errado. Tranquilo? Beleza pura? Muito bem. Carlão, e aquele negócio de número decimal e fração, né? Que relação que eles têm? Como que eu posso fazer a escrita de um e de outro e como que eu posso fazer essa conversão? Muito bem, pessoal. Os números decimais, né, eles têm origem nas frações que são decimais, nas frações decimais. Tá? Dá uma olhada aqui. Números decimais são aqueles que a gente escreve com vírgula. Tranquilo? Lembraram disso daqui? Como que a gente faz a leitura desse número aqui? Vocês lembram? Ó, eu considero a leitura da parte inteira e considero a leitura da parte decimal também. Só que veja, a leitura que eu vou fazer, né, ela é importante para eu poder fazer a escrita na forma fracionária. Então, eu preciso ler corretamente, tá bem? Então, é o seguinte, como que eu faço a leitura desse número? 145 inteiros e 231 milésimos. Eu só falo a última casa, tá bem? Muito bem, frações decimais são aquelas frações que possuem múltiplos de 10 no seu denominador. E eu coloquei uns exemplos para você observar aqui. Ó. Então, eu tenho 2 décimos, 3 centésimos, 4 milésimos. Joia? Muito bem. Carlão, você não colocou aqui, mas você poderia ter, por exemplo, 3/20? Poderia. Ele é uma fração decimal? Queridos, acredita que é uma fração? Ele é uma fração decimal, sim. Mesmo que eu não consiga fazer essa leitura bonitinha de décimo, centésimo e milésimo, eu posso simplificar essa fração, né, de forma a obter uma fração equivalente, que eu consiga escrever um múltiplo de 10 simples, né? Por exemplo, 10, 100, né, 1000, ali naquela fração. Então, eu obtenho uma fração equivalente e aí consigo fazer a leitura bem fácil, bem tranquila. Certo? Muito bem. Como que eu faço, então, para fazer essa conversão? Lembra que eu falei que é só para fazer a leitura corretamente? Então, vamos lá. O número que eu tenho aqui, ó, 0,3. Se você leu desse jeito, 0,3, já está errado. Como é que pode tá errado? Por quê? Porque a gente não faz esse tipo de leitura, pessoal. Ler 0,3 aqui não tem sentido nenhum, não dá dimensão para o número, tá bem? Então, eu tenho que fazer a leitura do jeito que ela é corretamente. Veja, eu tenho o que aqui? 3 décimos. Olha como é fácil. Se eu já sei fazer a leitura correta, a fração sai no jeito que eu falo. Sai imediatamente. 3 décimos. Ora, 3 décimos, 3/10. É só isso? É só isso. Dá uma olhada nesse aqui, ó, 0,27.
De forma alguma, não posso ler assim. Como é que é mesmo? 27, e aí eu observo somente o último. Ó, a primeira casinha do 2 aqui, ó, ela é décima. A segunda do 7 é o quê? Centésimo. Então, são 27 centésimos. Opa, 27 centésimos é 27 sobre 100. Olha como sai imediato. Então, basta treinar sua leitura, presta bastante atenção nisso que não tem como dar errado, tá bem? Dá uma olhada nesse aqui, ó. 457, o quê? Ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, é 457 milésimos. Muito bem, 457 sobre 1000. Carlão, é só isso? Não tem mais nenhum rolo? Não, é só isso mesmo. É desse jeito aqui, tá? Muito bem. E esse número aqui? Carlão, esse eu posso falar 2,3, né? Claro que não, ficou louco. Não pode, já falei que não pode ler assim, tá soletrando o número, a gente não soletra número, né? Número representa o quê? Uma quantidade. Se ele representa uma quantidade, eu tenho que dar dimensão para ela, tá certo? Então, olha só, esse número que eu tenho aqui é 2 inteiros e 3 décimos. Olha só como eu vou escrever esse número. 2 inteiros e 3 décimos. Percebe que esse número ele tem uma escrita diferente. Esse número que está aqui, ele é um número misto, pessoal. Número misto. Por que misto, Carlão? Porque ele mistura dois tipos de número. Ele mistura uma forma... Desculpa, não é dois tipos de número. Ele mostra duas formas diferentes de escrita. Então, essa forma que eu tenho aqui é a forma inteira, né? 2 inteiros. E aí eu tenho um outro pedacinho que é fracionário, que é 3 décimos. Tá bem? Beleza? Carlão, eu consigo escrever esse número misto como se fosse uma fração normal? Consigo. E aí eu preciso usar aquela fração que eu trabalhei com vocês na última aula, que se chama fração imprópria. Tá bem? Fração imprópria. Muito bem, por que ela vai ser uma fração imprópria? Porque ela vai ultrapassar o valor do denominador. Por quê? Eu já tenho 2 inteiros, lembra? Toda vez que eu tenho mais que um inteiro, a fração é imprópria. Observa aqui, pessoal. 3 décimos. O que significa isso? Significa que o meu inteiro foi dividido em 10 partes e eu tomei 3, Carlão. Perfeito, é isso mesmo. Agora, observe uma coisa. Para eu ter o inteiro completo, eu preciso de 10 partes. No caso, eu já tenho 2 inteiros aqui, então eu tenho 20 partes. Com mais 3 que eu tenho daqui, ó, com mais 3 daqui, eu passo a ter, então, 23 décimos. Ah, entendi. Então é só eu pegar a parte que eu tenho aqui no denominador, multiplicar pelo meu inteiro e somar com o que eu tenho aqui, certo, Carlão? É isso mesmo. 2 vezes 10, 20, mais 3, 23. Fácil, fácil, fácil. Beleza? Temos aqui então a nossa fraçãozinha imprópria. Tranquilo? Então, para eu poder passar de decimal para fração, basta que eu efetue a leitura corretamente. E para isso, preciso do quê? Treino. Não adianta, tem que fazer exercício. Joia? Vamos seguir então. Bom, e para eu fazer o contrário, para eu converter de fração em decimal, o que eu tenho que fazer? Pessoal, basta que eu represente não, basta que eu efetue uma divisão, tá bem? Então eu tenho aqui ó, 1 quarto representa 1 dividido por 4, né? Quando eu interpreto na maneira, eu interpreto a fração como sendo uma divisão de dois números inteiros, tá? Então é 1 dividido por 4. E quando eu faço isso, né, 1 dividido por 4, eu encontro 25 centésimos. E aí você vai falar o seguinte, Carlão, quando você fez essa divisãozinha rápida aqui, 25 centésimos, ó, não tem nada a ver com um quarto. Queridos, lembra daquilo que eu falei sobre fração equivalente? Que a gente pode encontrar frações equivalentes multiplicando numerador e denominador, mas eu também posso encontrar frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor? Pois é, esse é o caso. Nesse caso do 25 centésimos, eu vou fazer a divisão. Eu vou dividir tanto 25 quanto 100 por 5, né? São múltiplos de 5, então eu vou dividir 25 por 5, vou encontrar 5, e 100 dividido por 5, vou encontrar 20. Olha aí, 5 vinteavos. Muito bem. Carlão, ainda está diferente de um quarto. Concordo, queridos, está diferente de um quarto mesmo, mas eu consigo fazer o quê? Uma nova divisão.
Ora, se eu dividir 5, que eu tenho aqui nesse denominador bonitão, por 5, eu vou encontrar quanto, queridos? Vou encontrar 1. E se eu dividir o 20 por 5, vou encontrar quanto? Vou encontrar 4. Olha lá, que coisa linda! Consegui fazer a minha divisão bonitona e cheguei naquilo que eu queria. Pessoal, recadinho de hoje era esse. Eu queria que vocês entendessem bem esse processo de conversão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um e-mail para mim e a gente tenta aí ou fazer um novo vídeo ou marcar uma live e a gente resolve esses problemas, tá bem? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem aí e tchau!